Olá! Não se esqueçam de inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, clique em gostei aqui embaixo. Vamos ao vídeo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nobre também colega, amigo, Dr. André Luiz Junqueira, que hoje está mais uma vez nos honrando com a sua presença, com a sua sabedoria, né? E hoje vai nos brindar com o tema prestação de contas do síndico e consequências jurídicas. Então, quem não tem essas dúvidas que são palpitantes? O tema também foi orientado, gerado pelo Dr. André Luiz Junqueira, que aqui nos honra. Eu vou dizer só um pouquinho do currículo dele. Advogado principalmente na área imobiliária condominial, professor do Secovi Rio e da ABAD. Mais uma vez, né, enorme satisfação você dispor do seu tempo, da sua agenda, que eu sei que é apertada, mas está aqui nos honrando com seus conhecimentos nesse webinar gratuito. André, vou passar então a te fazer 3 perguntas, dentre elas a primeira, no tema em que você escolheu, e te dou a palavra: prestação de contas do síndico e consequências jurídicas. A primeira pergunta: sobre o que um síndico presta contas e como se presta contas? Diga pra gente, nobre colega. É uma honra estar aqui, Vânia, muito bom aqui poder te ver, mesmo à distância, e participar aí com esse tema que eu sugeri, e você já montou essas perguntas para a gente tratar. O que o síndico presta conta, né? Aquele que está iniciando, né? Ou aqueles que nossos colegas estão prestando assessoria, o que abrange? Como tudo em condomínio, existem divergências, e existe também divergência em relação à amplitude, qual que é o escopo dessa prestação de contas. Uma linha diz que somente aquilo que tem a ver com contabilidade, despesas, receitas, comprovação de gastos, ou seja, tudo aquilo que tem algum reflexo contábil, né, que eu consiga analisar do ponto de vista financeiro, né. Essa é uma linha mais restrita. E tem uma outra linha, que é a que eu adoto, que a prestação de contas, ela não é somente aquela que eu aprecio contabilmente ou com um reflexo imediato financeiro. É prestação de contas em relação a todos os atos e omissões que você praticou durante o seu exercício, sua gestão. Que a sua gestão não se limita ao que é financeiro. Tem muito mais do que isso. E aí eu cito um elemento, Vânia, e é até importante da sua área, né, de mediação, que é a sua veia mais forte, que eu me recordo bem no início da minha advocacia, de um síndico de que não tinha nenhum ponto obscuro ou equivocado nas contas dele. Então o conselho, quando fiscalizou as contas, nada tinha para falar, só que as contas dele foram reprovadas por um ato: ele ter agredido o porteiro. Não havia, naquele momento, um reflexo financeiro daquilo, que poderia ter tido, né? Ele poderia já ter agredido, tido uma reclamação trabalhista, já algum dano decorrente da ação trabalhista. Não. Eles disseram, não, suas contas estão reprovadas. Por quê? Finanças, não temos nada a falar, mas a reprovação se dá porque você agrediu o porteiro, deu na câmera. Se ele eventualmente fizer uma reclamação trabalhista, pior ainda. Mas nós não queremos que esse ato saia sem a reprovação formal. Eu interpreto dessa forma, tá? Eu sigo mais essa linha. Até porque, eventualmente, se o condomínio precisar de uma ação em face do síndico, uma aprovação de contas vai ser a defesa dele. Então, eu reprovei, porque esse ato eu não concordo. Não concordo com esse ato. Tá? Esse é o primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto que você falou, que é como que se presta contas? Como que se presta contas? Nós temos 2 aspectos. Um é a parte contábil e o outro são seus atos. Tá? Devem estar disponíveis para os condôminos informações de todos esses atos. Não se deve chegar numa Assembleia Geral Ordinária e lá se falar de tudo que aconteceu na gestão. Até porque, se fosse humanamente possível de se passar, seria humanamente impossível de se avaliar e votar isso ali.
naquele momento. Então, se você olha só mesmo que você tenha a interpretação do início da minha resposta mais restrita, de que somente o documento contábil que eu vou avaliar, então, no usual, nós teremos 12 pastas, que são as 12 pastas mensais do condomínio, que, independente do porte, dá um trabalhão para se analisar. Por isso que conselheiro tem que ser pessoas disponíveis e chatas para olhar essa documentação e com o nível de detalhamento que a Assembleia merece, né, para receber o parecer deles. E isso tem que ser feito com calma. Então, o síndico deve incentivar canais, não só da Assembleia, a Assembleia é o canal de aprovação final, julgamento e aprovação final, mas deve dizer, olha, o condomínio, as pastas estão em tais locais, você quer acessar? Aqui são os caminhos, e o ideal é que sejam caminhos virtuais, é o ideal. Para que todos os condôminos tenham acesso no tempo que eles quiserem. Né? Uma vez já disponível a pasta, cada condomínio vê. Aí um condomínio vai ver de madrugada, outro condomínio vai ver de dia, como quiser. E o condomínio, se quiser, também pode não ver. A faculdade é dele, direito disponível. Ele forma o julgamento dele do jeito que ele quiser. Então, se ele não quiser ler, fica à vontade. E aí a forma disso na Assembleia é o síndico, olha, ficou as pastas todas disponíveis para vocês. Quem não olhou não quis. Isso tem que ficar claro. Se o síndico não em algum momento, isso é falha, isso é causa, inclusive, para reprovação das contas, pedir ao condomínio de ter acesso dessa forma. E o conselho também, lógico, porque o conselho vai dar parecer dessas contas. Então, ele deixa tudo disponível para todo mundo acessar quando quiser, e na Assembleia, ou antes da Assembleia, ele manda um resumo da gestão dele. Da forma que ele achar mais adequado. Tem condôminos, tem síndicos que nem apresentam. É interessante, sim, apresentar um resumo. Sim. Constará de tudo que ele fez, que ele deixou de fazer? Provavelmente não. Provavelmente não. Isso eu só consigo retirar de uma leitura de toda a documentação, de vivência ali, né? Para saber de todos os fatos e dados. Mas ele faz um resumo só para instruir um pouquinho. Porque tem aqueles condôminos, como é a maioria a gente sabe, não olha documentação nenhuma. A maioria segue o parecer do conselho e o que é dito na hora da Assembleia. Principalmente o primeiro. Principalmente o parecer do conselho. Tá? E aí ele apresenta. Tá? O síndico não deve levar questionamentos para o lado pessoal, não. Mas, lógico, o condômino tem que ter educação na hora de ponderar, de questionar. Isso mesmo. Eu tenho condomínio, inclusive, você comentou de 1 ano, né? Mas eu tenho condomínio de 2 anos, né? De prestação de contas, que se faz de 2 em 2 anos. Né? Ao mesmo tempo, apesar de que a prestação de contas deve ser anual. Mas este condomínio é uma particularidade, eles fazem, já é a rotina deles. E não adianta você discutir, não adianta você ponderar, demonstrar a lei. E os condôminos assim aceitam. E é isso mesmo que você está falando. É disponibilizado virtualmente, antes inclusive dessa época nossa de pandemia, já era disponibilizado através da administradora de imóveis. É fornecido o balancete, aquele resumo físico, né? Passa-se o que eu fiz nesse caso específico. Antes da Assembleia, eu determino com o síndico, explico a ele, determino então uma data para que se fique em plantão de 2 horas, 2 dias da semana, prévia à semana da Assembleia, para que as pastas estejam disponibilizadas ali no salão que vai se realizar. Porque aí no dia da Assembleia não vai ter aquele... eu não vi, eu não sei. É exatamente essa exposição que você colocou. As pessoas não querem saber, se respaldam apenas no parecer do Conselho. Então, aí eu evitei os dilemas, porque resolvem na Assembleia querer saber, discutir o síndico e... Obviamente, nem um super gênio conseguiria uma pasta verificar, porque, como você mesmo disse, para analisar as pastas tem que ser enjoado mesmo, chato. Né? Perfeitas suas colocações, André, muito boa, até para poder que as pessoas aqui tenham também essa visão jurídica que você está passando, que é relevante para ter uma boa administração. Né? E pessoal também, como você mesmo disse, o síndico não levar
para o lado pessoal. Então, te agradeço aí essa colocação da primeira pergunta, como sempre, né? Ser maravilhoso. Passo aqui para a segunda pergunta, André. Como é a forma correta do condomínio agir para avaliar, questionar e impugnar as contas? Você caprichou nessas perguntas, hein? Vamos dizer, né? Assim, essa aí, eu acho que é a peça fundamental para que as prestações de contas, a gente deixa no passado essa ideia de ir para a Assembleia e o condômino linchar o síndico. Isso não ajuda o próprio condômino. Não ajuda o próprio condômino, tá? Porque ele termina dando munição para o próprio síndico se esquivar dos questionamentos dele. Então, quando o condômino chega e agride, né, alfineta, né, para provocar o síndico, ele termina prestando um desserviço para ele mesmo. Né? Então, o primeiro ponto, o que o condômino tem que garantir? Tem que garantir que ele tem acesso à documentação. E acesso à documentação não é comida na boquinha, não é o condômino receber as pastas na sua casa, não é isso. É o que a gente falou anteriormente, é que ele tenha acesso. Então, ele manda, independente do canal, né, porque isso varia de síndico para síndico, condomínio, né? Você citou bem esse caso desse seu cliente, e cada condomínio vai criar o seu canal, né? Tudo bem, alguns vão ter a imobiliária com virtual, alguns não vão ter as pastas físicas. Então, mas qual que é o canal? Se são pastas físicas, seja o que for, o condomínio tem que perguntar: como que eu posso ter acesso à documentação? A primeira coisa que o condomínio não pode receber como resposta é a seguinte: só quem tem acesso ao conselho. Só quem tem acesso é o síndico. Não. Isso já é causa para impugnação e reprovação de contas. Porque mesmo o conselho dando o seu parecer, ele é um parecer, ele não é aprovação. A aprovação quem dá é o próprio condomínio. Na maioria, né? Se tiver a maioria, e faz ali. Se eu não posso analisar a documentação, até para concordar com o conselho, você me impediu o direito de voto. Indiretamente. Né? Você não proibiu lá na hora da Assembleia, mas você não me permitiu que eu buscasse as informações para dar suporte à minha tomada de decisão na hora do voto. Então, esse é o primeiro ponto. Eu quero ter acesso. Então, você vai entrar em contato com a imobiliária, com o síndico. Síndico, gostaria de ver as pastas, como que eu posso fazer? E aí o síndico vai me dar o caminho das pedras. Né? O síndico pode falar, dependendo da circunstância, olha, todas as nossas pastas são físicas, tá? Só tem que terminar o conselho dar o seu parecer, que ela já fica disponível. Tudo bem, isso é compreensível. Porque o conselho tem uma prioridade, lógico, porque ele faz aquela avaliação, chama a atenção do síndico, o síndico compõe a pasta, ok. Só que, se essa pasta vai para julgamento da Assembleia, algum período de liberação eu vou ter que ter dessa pasta. Se ficou com o conselho só liberou na véspera, eu já posso não aprovar essa pasta porque eu não tive acesso. Tá? Mas é perfeitamente possível que não seja assim tão rápido. Às vezes o conselho não consegue dar o seu visto pasta a pasta, mês a mês. Às vezes deixa circular. Isso é perfeitamente compreensível, você tem que entender. E lembrando que a função do conselho geralmente não é remunerada. Né? Então, o síndico tem o trabalho, mas o conselho também tem trabalho. Então a gente tem que ter um pouquinho de compreensão. Mas não vou aprovar que eu não tive acesso, que eu pedi acesso e não tive. Se for online, qual que é o meu login e senha? Né? Na questão da pasta física, eu posso ter também, se eu só tenho pastas físicas, eu quero ter acesso aos documentos originais. Marca a hora, dia e hora, que aí você pode ir lá acessar na imobiliária ou na sala de administração do prédio, depende. Tá? Mas esse acesso pode ser realmente extremamente controlado, porque o condomínio tem que tomar cuidado com os documentos que ele tem. Se der sumiço do documento, ou se o seu documento for adulterado, isso é gravíssimo. Então, o maior trabalho, o mais importante é a prevenção. Então, é importante que isso seja restrito. Agora, o condomínio pode ter cópias. As suas custas. Aí o condomínio quer, eu quero ter cópia de tudo, que eu quero ler tudo. Seu direito? Sim. A imobiliária vai falar, tem 3.000 páginas. O valor da Xerox é X. Você quer? Pode. Né? Por isso que o ideal é o online. Porque o online tira esse custo, tira esse entrave. Tá? Isso você avalia. E aí você vai analisar, vai fazer seus questionamentos,
o que a gente recomenda que os questionamentos sejam feitos antes da Assembleia. Sim. Antes da Assembleia. Por quê? Primeiro, porque você quer a resposta. Você não quer derrubar o síndico, né? Espera-se, né? O objetivo do questionamento do condômino não é derrubar o síndico, é contribuir para a administração. Se para contribuir para a administração você precisa derrubar o síndico, destituir, é outra coisa. Mas o questionamento ele não é feito para derrubar, o questionamento é feito para ser respondido. Então, para dar melhores condições para o gestor, que é o responsável, me responder, você manda antes. Pode ser com o conselho, fica à vontade, mas você comprova, você formaliza isso. Manda por e-mail, ou manda via carta com educação. Educação. A gente não pode questionar a pessoa já achando que ela é bandida. Tá? Faço questionamento. Olha, eu posso não ter visto corretamente, mas olha, eu não notei a presença da nota fiscal tal. Pode confirmar para mim? Se eu me equivoquei, por favor, me perdoe. Com todo o cuidado possível. Se possível, manda cartinha, manda o WhatsApp também com o tom da sua voz, mostrando que você não está batendo, você está perguntando, certo? A gente tem que ser político, e principalmente se são vizinhos, principalmente, né? E aí pode fazer todos os questionamentos. Se não deu conta do tempo e tudo mais, se faz na Assembleia, tudo bem, é direito do condômino. Mas com muita cautela, sem dúvida, porque perante a coletividade sempre fica um outro tom, né? Mais fácil, os fácil. E aí, para poder, sim, impugnar as contas. Porque os questionamentos não respondidos, ou os equívocos notados, né, verificados nas contas, na hora da Assembleia, se levanta. Olha, eu questionei o síndico deu a resposta. Com todo respeito, não me convence. Recomendo a reprovação das contas por conta disso. E, por favor, eu peço que a maioria siga essa linha. E aí você faz sua argumentação. Quem falou? Colocando uma hipótese. Você faz sua argumentação. Muito cuidado com os adjetivos. Né? Pô, eu falo bastante assim, foi um competente, cuidado com essa palavra competência, falta de competência. Porque está no limiar entre exercício regular de direito de reclamar e excesso punível e indenizável. Então, tem que ter cautela. Use outro termo. Diga assim, eu acho que não foi a melhor decisão. Não foi a decisão adequada. Se for alguma coisa realmente grave, tudo bem, vocês pode forçar um pouquinho mais a intensidade, mas muito cuidado. Eu recomendo que o condômino consulte um advogado antes para ir, e mesmo que o condômino seja advogado, consulte um advogado. Você, colega advogado, consulte outro advogado, porque você está com muita emoção. O colega advogado vai estar mais afastado. E aí, fazendo isso de forma que você exerça seu direito, você não precisa se omitir, né, ser silenciado, né, por conta do medo de ser mal interpretado. Não, não é isso. Mas exercitar o seu direito com planejamento, né, com técnica. Porque, realmente, assim como não falta, como eu mencionei, não falta. A gente vê com muita frequência essa falta de cortesia dos condôminos no questionamento. Por outro lado, nós também vemos muita ineficiência dos síndicos. Né? Não estou falando de falta de desonestidade. Isso eu acredito que seja a minoria. É falta de eficiência mesmo. Falta de competência, que eu acabei de falar. Né? Falta de qualificação. Mas aí você vai fazendo isso. E sempre lembrando, já que se não teve acesso, já é a reprovação dos pontos. Eu estou chamando o síndico de desonesto, isso não. Mas me foi criado um obstáculo para que eu analisasse. Isso por si só já cabe. Ele não julgar as contas ou reprovar as contas naquele momento, para que, em seguida, depois, se julgue, né, mais à frente, numa próxima Assembleia. Perfeito. Sua colocação aqui chama atenção, né? Chama atenção no sentido de relevar o que você falou. Educação sempre, né? Não direto dizer, acha que é uma fé, ou então vai dizer logo a ofensa. Essa sua colocação aqui chama atenção àqueles que estejam nos ouvindo, que é relevante não só nesse sentido que o André está colocando, mas em toda a esfera da área condominial, porque tratar com o outro, né, André, é difícil, basta 2 ou mais pessoas, já o conflito se instala. Então, realmente, essa sua ponderação
como advogado, é muito importante para aqueles aqui que estão nos assistindo. Obrigada mais uma vez, André. Vou passar então para a nossa terceira e última pergunta. Se o síndico tem as contas reprovadas, o que ele faz? Que direitos ele tem? Veja que aqui eu falei muito do direito do condômino de impugnar, discutir, e aí tem o outro lado, que é o síndico teve a conta reprovada. Né? Primeiro, o que é direito do síndico? Seja ele condômino ou não, tá? Tem a figura mais frequente do síndico profissional, né? Um ou outro. Mas tem um reflexo extra quando a gente fala do profissional, nesse caso. Quem tem as contas julgadas tem o direito de ouvir qual a argumentação se elas forem reprovadas. Ele tem o direito subjetivo que ele tem em relação a uma decisão que, para ele, é um estigma, é um ponto negativo. Você teve as contas reprovadas, não tem ponto que isso seja positivo. Pode ter sido sua culpa, ou a administradora, porque falhou em alguma coisa, e você tem que se responsabilizar, mas tem que ter uma justificativa. O que não pode acontecer é aquela reprovação política. Tá? Não existe, diferente do que a gente vê no julgamento de impeachment e outras coisas dentro da nossa política, não existe julgamento puramente político. No caso de condomínios, e na polícia nós vemos o julgamento político e jurídico. Em condomínios, em assembleias, não existe julgamento de contas que não seja jurídico. Não pode ser, é político. Não, é sempre jurídico. Posso reprovar as contas porque o síndico foi grosso com todo mundo. Uma falha de comunicação. Calma. Vamos julgar. Vou reprovar as contas dele por causa disso. Será que eu não posso aprovar as contas, mas chamando a atenção que essa conduta não pode mais se repetir? Talvez seja melhor. Tá? Eu também acho que não tem que passar em branco algum ato dessa forma, mas você tem que avaliar com muito cuidado. Relevância do fato. Primeiro, existência do fato. O que eu estou reprovando? Eu estou reprovando porque eu não gosto dessa síndica. Isso não é motivo. Essa síndica que teve as contas reprovadas vai ter o direito de solicitar a aprovação das contas ou a exposição do motivo para que ela possa tomar ciência e sanar o problema. Desde que o estado de reprovação das contas, a gente tem sempre que interpretar que é um estado transitório das contas. Eu tenho que ter as contas sem furos e aprovadas. Sim. Eu não vou fazer isso só porque o síndico quer, óbvio, claro. Mas eu chamo a atenção do que ele precisa resolver, posso reprovar naquele momento, ou até suspender, deixar um pouco mais brando, né? Em vez de reprovar. Não, vamos segurar um pouquinho, não vamos julgar as contas, talvez melhor, mais político, né? Mais diplomático. Não estou aprovando as contas, não estou te dando quitação, mas te dou informação ali para que você resolva o problema, aquilo que eu levantei como problema. Né? Então, primeiro, a existência do problema. E segundo, a relevância do problema. Né? Eu falo bastante nas aulas, Vânia, você já deve ter me escutado falando isso em uma outra palestra. Vou reprovar as contas do síndico porque faltou uma nota fiscal. Faltou uma nota fiscal. Pensem bem, o que é mais importante? Nota fiscal foi do quê? Foi da obra, que saiu o dinheiro da conta, o serviço foi prestado. Temos sim uma irregularidade, uma desconformidade contábil. Concordo, acho que qualquer contador, auditor, falaria isso. Né? Saiu, essa é uma despesa, como prestação de serviço, ou vai sair via recibo de pagamento ao profissional autônomo, RPA, ou nota fiscal, certo? Todos os dois estão no radar do fisco, com os recolhimentos adequados e as retenções adequadas. Ok, perfeito. Vou reprovar as contas do síndico porque faltou uma nota fiscal? Relevância baixíssima. Muita cautela de reprovar conta. Não é um material. Né? O mais importante é o seguinte: teve a maldita obra? Porque nota fria as pessoas fazem. O mais importante, não estou dizendo que a parte contábil, a parte fiscal não seja importante, não, sem dúvida que é. Mas esse é acessório.
O principal é que esse recurso foi utilizado em benefício do condomínio para aquilo que foi prometido, né? É essa análise, né? Faltou um RPA daquele valor de R$ 100. Tá? Aqui, amigos, repito, não estou fazendo apologia para informalidades ou atos de desconformidade contábil. Não, de forma alguma. Mas não tem relevância jurídica suficiente para estigmatizar um profissional ou um síndico. Isso tem que ser avaliado. Então, o seu contador fala, te dá o parecer, você faz a auditoria, você dá o parecer do conselho, mas é importante que o advogado avalie, porque o judiciário geralmente não dá cobertura para inadimplecimentos tão pequenos. São, tá? Então pode fazer ali. Sim. Mas são situações, Vânia, que eu recomendo aprovar com ressalva. Sim. Aprova com ressalva. Olha, faltou nota fiscal. Ou aprova, tudo bem, mas então suspende e diz assim, olha, tem uma semana, tem um mês para apresentar. Tá? Faça alguma coisa nesse sentido, né? Vamos ficar assim. E se for reprovar, e realmente deve ser feito, você já ir preparado com motivo para apresentar e constar na ata. Porque o síndico vai usar essa ata para se defender na hora ou posteriormente. Tá? Ele pode dizer assim, olha, eu não sabia disso, tudo bem, acato, mas me dê um prazo para poder responder. Isso é perfeitamente possível. Tá? Ou seja, você, o síndico ele tem o direito de saber os motivos, poder se defender, e poder desenvolver, ele pode de repente concordar. Concordo com o que vocês falaram. Tá? E a aprovação do conselho, o parecer pela aprovação, não é aprovação na Assembleia. Então, o conselho pode ter aprovado tudo, e aquele condômino levantou uma questão realmente importante, que passou do radar do conselho. Ou que o conselho discorda, mas que a Assembleia ali preferiu seguir o que o condômino argumentou. Tudo bem, qual que é o problema? O síndico vai sanar. Porque se não for sanado, o síndico será acionado. Porque se eu tenho um buraco nas contas, esse buraco deve ser preenchido. Então o síndico vai preencher esse buraco com informações e ou ressarcimento dos danos causados. E ou, pode ter dano ou não. Pode ter a falha só de falta de documentação ou não. Pode ter um prejuízo, né? E aí é avaliar. E por outro lado, se o síndico não obter essa resposta, ele pode mover uma ação para, se ele for condômino, ele pode de repente cancelar a Assembleia. Mas o síndico, profissional externo, cancelar a Assembleia, eu não vejo ele como parte legítima de cancelar, porque a Assembleia é de condôminos e ele não é condômino. Mas ele pode sim fazer com que o condomínio seja obrigado a declarar que as contas deles sejam aprovadas, ante a inexistência de fundamento, e, pior, um ressarcimento dos danos materiais que ele comprovar e os danos morais que ele sofrer. Os danos morais, eu tenho dois aspectos. Eu tenho um dano moral, síndico condômino, o sofrimento que ele tem, né? Ele é prejudicado perante os seus vizinhos, porque ele foi estigmatizado injustamente naquela Assembleia. E o síndico profissional tem um extra, que é o prejuízo ao bom nome dele no mercado. E isso é uma coisa que a Vânia sabe, né? Aqui no Rio de Janeiro, cidade muito grande, né? Muita gente, mas como que a gente sabe, né? A notícia corre e com uma frase famosa de jornalismo, não há nada como a má notícia, não é? Não há notícia como a má notícia. E passa. Então, fala ali, o síndico teve as contas reprovadas. Aí começa já a aumentar, né? Um conto aumenta um ponto. Teve as contas reprovadas. Esse síndico é ladrão. Então, ele já não consegue ser eleito num condomínio vizinho, condomínio de outro bairro. Porque as pessoas se falam. São muitas imobiliárias, tem contato, tem advogados, tem condôminos que tem imóvel em um lugar e tem no outro, tem vários imóveis. Então, a notícia corre. E aquele que teve as contas reprovadas, você, na dúvida, não elege. Isso você não precisa nem falar muito. Ele teve as contas reprovadas. Até ele explicar, o que geralmente não se dá oportunidade, então ele não vai ter condição de explicar. Né? E aí, prejuízo ao bom nome dele. Então, afeta a honra subjetiva, que é o sentimento, né, o que a pessoa humana sofre, e a honra objetiva, que é o nome, o bom nome, que até mesmo pessoas jurídicas têm.
e aí isso pode ser muito ruim para o condomínio. Aquilo que o condomínio define, decide, ele pode, se a ideia era que esse síndico não prejudicasse, né, ou que a gente estancasse o prejuízo daquele síndico, se você faz isso sem o processo legal dentro da Assembleia, e a Assembleia é como um tribunal, é como um processo judicial. Pode não ser tão formal, mas o fundamento jurídico de cada decisão deve existir. O contrário é abuso de direito ou ato ilícito puro e simples. Né? E isso tem que ser feito com muita cautela. Perfeito, André, suas colocações, como sempre, seus conhecimentos aqui, a prática também que você tem muito, né? Você trabalha muito com isso, realmente traz bastante didática para todos nós e até os leigos aqui que estamos assistindo, tenho certeza que foram contemplados e entendendo, né, esse passo a passo que você tanto aqui nos demonstrou e nos honrou. Então, nobre amigo, mais uma vez, encerramos por hoje, né? Teremos mais convites, com certeza. Quero você novamente no canal, que é uma honra ter você, amigo, colega de profissão, ético, uma pessoa maravilhosa, né? Não sou suspeita, porque nós temos tantos anos, né, que a gente pode dar esse direito de ser sincera aqui ao vivo. Então, mais uma vez, eu vou passar a palavra final para suas considerações, mas agradeço, né, já refaço esse convite para um próximo momento para ajeitarmos as nossas agendas, né, tá com um novo formato, e hoje o doutor André Luiz Junqueira nos honrou, né, com seus conhecimentos, vastos conhecimentos e práticas que ele exerce muito na prestação de contas do síndico e consequências jurídicas nesse webinar gratuito. Então, mais uma vez, colega, amigo, né, passo então a palavra para você, para suas considerações finais. Muito obrigado, Vânia, pelas gentis palavras. Muito me honra, né, esse convite, estar aqui com você interagindo, sem dúvida, produzindo conteúdo aqui para o seu canal. Para mim é uma grande honra, realmente, a gente poder interagir assim. A gente já se conhece realmente há muito tempo, né? De prática imobiliária, aqui, principalmente no Rio de Janeiro, né? E assim, é o dia a dia, né, que a gente tem, né? Conversa e tudo mais. E bom que a gente tem essa oportunidade aqui. Para mim, a honra é toda minha, tá? Todas as palavras, todas as gentis palavras, na verdade, é você se olhando no espelho, que a vontade é toda sua. A verdade é que, quanto mais conteúdo que a gente produz, é melhor. E dentro dessa nossa linha, que você tem muito forte de mediação, quanto mais conteúdo, quanto mais técnica, mais o cidadão comum, não o advogado, que assim não é o comum, esse é o anormal, né? O operador do direito, né? O louco que estuda essa matéria, nós somos normais. Né? Mas o cidadão que aplica o direito no dia a dia tem que seguir a linha do direito, escuta isso e pensa um pouquinho mais antes da Assembleia. Assim, eu me imagino aqui nessa nossa breve conversa, se a gente conseguiu, de repente, convencer um condômino que estava todo armado para ir para a Assembleia, às vezes literalmente, né? Armado literalmente, para poder brigar com o síndico, mas ele parou e pensou, opa, não, eu sou um pouquinho mais frio, porque ó, o André e a Vânia estavam falando desse assunto. De repente, a gente conseguiu resolver um conflito antes de nascer. Ou se ele realmente, o conflito se instaurar, talvez a sua solução seja mais simples, seja mais próxima, exatamente porque as pessoas tentaram, mesmo que não tenham tido sucesso, mas tentaram racionalizar um pouquinho mais. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Nosso trabalho de advogado, a gente, claro, sobrevive dele, ganhando os honorários, sem dúvida, mas o alimento do advogado é justiça. Sim. Justiça. A gente nem sempre chega, mas a gente tenta. E eu acho que tudo isso que a gente faz, eu acho que a gente ajuda um pouquinho. Né? Eu me sinto bem. Por isso que eu gosto de participar e tudo. Eu acho que a gente é positivo para a gente em todos os aspectos, profissional, pessoal e para todo mundo. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado. Realmente é uma satisfação também pessoal estar aqui com você. Então, André, até a próxima. Fique com Deus. Saúde para você, para a família, saúde para todos que estão nos assistindo. Esperamos, então, não tenho dúvida, esperamos que tenha sido muito útil e com certeza será com essas
todas dáticas e conhecimentos jurídicos e profundos de também, tanto, né, exercitar a advocacia nessa área também, que é tão complexa, condominial, com este nobre colega, que é realmente doutor nessa matéria, doutor Junqueira, né, André Luiz Junqueira, mas a gente às vezes fala Junqueira pela amizade, né? Então, mais uma vez, amigo, fique com Deus, até a próxima a todos que estão aqui nos ouvindo. Até logo. Tchau. Tchau.